Tá começando mais um Digital Club e tenho comigo aqui Paula Petrúcio. Olá, estamos aqui juntos novamente e o papo já rendeu e viemos trazer tudo isso para vocês. Estamos hoje com o Roberto para contar toda a sua jornada, toda a sua trajetória. Bem-vindo, Roberto. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui, poder trazer um pouquinho da nossa experiência, da nossa vida, e espero que a gente possa contribuir com pessoas também que estejam aí buscando algum tipo de alternativa, seja para a sua qualidade de vida, para o seu trabalho ou para uma atividade que tenha tempo para ser feito nesse período, né? Exatamente. Perfeito, cara. E começa contando pra gente sua Mas história. antes disso, eu vou pegar o gancho do Roberto, que falou dessa contribuição. Eu vou falar sobre o nosso patrocinador, que vem contribuindo com tantos empresários, tantos empreendedores, principalmente nesse momento da pandemia. A gente estava até conversando um pouco sobre isso aqui. E é o Instituto Brasileiro de Presença Digital. Que é nosso também, tá? Só para constar. E que vem fomentando o empreendedorismo, trabalhando com diversas redes. Foram mais de 4 mil pessoas durante esse período, em diversos estados e até fora do Brasil, onde essas pessoas se viam perdidas, né? Caiu no colo delas esse tal de marketing digital e agora como eu faço isso? E nós construímos com eles toda essa jornada para que eles consigam vender, se destacar, criar autoridade de forma leve e produtiva nesse ambiente digital. Roberto, conta um pouco da sua história pra gente. Não, eu só para acrescentar um pouquinho o que a Paula falou, né? Se a gente pode tirar alguma lição desse momento que a gente está passando, esses 2 últimos anos, o mercado digital realmente foi uma grande alternativa que cresceu muito em todos os setores, Sim. dentro das empresas, dentro das residências. Eu acho que se criou um novo canal de comunicação irreversível Sim. na vida de todos nós. E é importante que as pessoas entendam que ele, por ser irreversível, nós temos que estar sempre nos atualizando no sentido de aprimorar, porque as atualizações nesse segmento são muito rápidas, as evoluções são muito grandes e hoje é um canal que não tem como fugir. Nós vamos viver no digital pelo resto das nossas vidas. Verdade. Perfeito. Teoria do Grossi, tá? Para você que acha que vai tudo voltar ao normal depois da pandemia, eu vou te falar uma coisa. O que a gente está vivendo agora, tá? É só um olhar do ano de 2030. Com Você vai voltar ao normal, vai mudando. Quando chegar em 2030 vai ser mais ou menos isso daí. Todo mundo em casa, computador, a gente pede comida no celular, a gente pede carro no celular, as pessoas pedem namorado e namorada agora no celular. Então, cada vez mais o negócio está ficando mais digital, mais remoto. O presencial vai existir, mas cada vez menos. Exatamente. Nós adultos estamos nos acostumando com esse novo ambiente, mas as crianças cresceram com isso. Eu tenho uma filha de 4 anos, ela faz aula online, ela fica lá toda concentrada na frente do computador, ela fez judô online, ela faz inglês online. Então, a gente ajuda nesse novo formato, até principalmente o que a gente fala muito, né? O mindset desses empreendedores. Se você falar que ela fez judô e tomou um ipom, eu vou ficar... Aí não. Ok, vamos lá. Claro, conta um pouco pra gente da sua história. Bom, eu espero que a minha história aqui possa contribuir aí para algumas pessoas que estão em casa nesse momento, ou no seu trabalho. Eu divido sempre a minha vida, a minha história em 3 momentos, né? O momento da minha adolescência, principalmente, né? Que todos esses momentos se refletem nesse momento de hoje. Por isso que eu acho interessante, e eu sempre reflito sobre isso e procuro buscar lá atrás alguns momentos que eu estive, alguns insights, para que eu possa aplicar hoje ou que eu possa desenvolver hoje no meu trabalho. Então, eu tive dos 10 aos 27 anos, eu fui atleta, fui técnico, fui professor, sou formado em educação física também, e eu vivi um momento de treinamento muito intenso, de superação de desafios. O esporte é muito importante na vida. Qual esporte você praticou? Eu fiz ginástica olímpica, que não era um esporte tão simples na época, né? Se a gente pegar a década de 70 e década de 80, era um esporte pouco conhecido. Hoje ele é muito conhecido, né? A gente até diz assim que a nossa geração abriu as portas para a geração de hoje, né? Hoje ainda é pouco falado. Mas como é que você descobriu o seu potencial ou despertou a vontade? Você viu alguém dando um mortal e falou, quero fazer isso também? Eu acho que todo mundo tem um professor na escola que sempre incentiva algum tipo de esporte. Eu tive um professor que me incentivou naquelas aulas de educação física. Ele falou para mim, por que você não vai fazer ginástica olímpica?
eu vou dar umas aulas aqui, mas é muito básico. Mas tem um clube que tem, na época eu morava em São Paulo, Clube de Regatas do Tietê, tem lá uma equipe de ginástica. Eu fui para lá, sem muita noção do que era. E quando eu cheguei lá, comecei a participar dos treinamentos, gostei, depois fui para outros clubes, enfim, fui evoluindo, chegando a treino de alto nível, chegando a níveis de seleção. Depois me motivei a fazer educação física, que para dar continuidade na própria atividade que eu fazia. E aí eu fui ser técnico, fui ser professor também de ginástica olímpica, vim para o Rio de Janeiro, né, e vim para o Flamengo, né, que foi o meu clube, até hoje meu clube também de coração, me recebeu muito bem, e ali eu desenvolvi ainda uma parte da minha carreira como atleta, depois já agregando a parte como técnico e também como professor, já me formando em educação física. E depois eu passei a trabalhar numa empresa, um grande grupo de comunicação, né, que é o Editora Abril, que na década tinha muitos veículos, né, principalmente impressos, revistas, guias, e eu fui me aventurar nessa área de publicidade, e que também eu me encantei. E dentro desses 10 anos que eu trabalhei no grupo, eu trabalhei um período na área de vendas, um período na área de marketing e um período na área de recursos humanos. Então, eu tive, na verdade, uma grande faculdade que foi o Grupo Abril para mim. E ali eu trouxe muita bagagem do que eu aprendi no esporte para que eu pudesse desenvolver as minhas atividades profissionais, principalmente na questão de relação interpessoal, que no esporte você aprende isso. Mesmo sendo a ginástica um esporte individual, a gente tinha uma equipe, convivia diariamente com uma equipe, e você tinha que se interrelacionar com as pessoas. Aprender a trabalhar sobre planejamento, sobre desafios, sobre metas, resultados, ou seja, o esporte, se a gente analisar, ele tem todo um processo que no futuro o empresário vai precisar ter essa bagagem para poder desenvolver. E na Abril foi muito útil isso para mim, porque lá eu fui da área comercial, fui gerente de vendas, fui gerente de televendas também, um canal que eu não esperava nunca trabalhar. Trabalhei no Departamento de Recursos Humanos com treinamento e gerenciamento de pessoas. Eu quero somar mais coisa aí, tá? Eu também fui esportista, né? Eu tenho uma paixão por isso. Eu concordo 100% e defendo muito isso. Eu acho que... Eu admiro muito os Estados Unidos, tá? Antes que... Se achar puxa-saquismo, o problema é seu. Eu acho que eles fazem um bom trabalho mesmo. E eles têm uma cultura, né, de investir muito no esporte, né? E aí, você pega um americano assim, eu fui estudar sobre isso. Nerd não tem como. Quem fomenta o esporte americano? Você acha que é o Estado, né? Que fala assim, pô, o governo aqui não investe, não. pô, falta incentivo. Não, são os pais dos garotos. São os pais das crianças. E por que o pai investe no esporte na criança? Porque o sonho da vida do pai lá, a realização, é você conseguir botar seu filho na faculdade. Né? Em primeiro lugar, pagar a hipoteca da casa. Vocês devem ter visto já um monte de filme lá, hipoteca, muito. Não sei o quê. E em segundo lugar... É o estudo dos filhos na faculdade. Pagar pelo menos 50% da faculdade, que até a pública lá é paga. E os outros 50%, o filho paga. Entendeu? Ele vai trabalhar durante a faculdade. Ou se ele for atleta da faculdade, ele paga como bolsa. É esse o ponto. Então, o pai, o que ele faz? Ele investe no esporte, no garoto, $1.000 por ano, $100 por mês que seja, durante 1, 2, 3, 4, 10, 15 anos até ele entrar na faculdade. Investiu $15 mil, $1.000 por ano, de repente. Porque se ele ganhar uma bolsa de 5%, se ele for ganhar uma bolsa de 50%, se ele for bom, ele já recuperou esses $15 mil no primeiro ano. Então, eles conseguem ver esse investimento no esporte como investimento, que vai dar um retorno financeiro para eles, que vai economizar um dinheiro para eles lá na frente. E aí eles investem em talento, seja na música, para entrar na banda, seja no esporte, seja no xadrez é esporte, né? Vai para a Olimpíada. Mas tem que fazer algo bom para poder ganhar alguma bolsa de alguma coisa. E eu concordo. E além dessas características que você falou, ela fomenta a liderança. Né? Tomada de decisão rápida. Eu acho que te ensina a perder. Te ensina a lidar com derrota. Eu ia falar isso. Uma coisa que você fala muito para nossa equipe em todas as reuniões é essa questão que o esporte tirou todo o mimimi da sua vida. Né? Você trouxe toda essa garra. Você tem no esporte, você vive mais com as derrotas do que com as vitórias. Perfeito. Mas as vitórias só acontecem porque você passou pelas derrotas.
E assim é a vida também, seja no Sim. mundo empresarial, seja no mundo familiar, seja nas nossas relações. Não dá para a gente ficar só contando história e esperando que as coisas aconteçam. E quem pratica esporte não espera esse momento dessa maneira. Vai fazer o seu próprio tempo. E por isso o esporte eu acho que é uma atividade extremamente importante. Ela deve ser incluída desde a fase criança, né? Eu me lembro quando eu era professor da escolinha do Flamengo, nós tínhamos lá crianças com 3 anos de idade já fazendo ginástica olímpica, Muito legal. que era hoje artística, né? Mas que era uma ginástica toda preparada para essa fase, essa faixa etária. Quero botar Isis. Então, a criança... E a natação é outro esporte maravilhoso. Os meus filhos todos fizeram natação. E também foram... Lá no Flamengo também? No Flamengo. Com o Almir? Com vários técnicos, né, que tinham lá. Hoje, até um técnico dele está lá ainda hoje. É o Beto. E foi técnico dele desde pequenininho. Mas o meu filho foi para o Unisanta, em Santos, treinou com a seleção, enfim. E o esporte acabou dando a base para eles poderem tocar a vida deles. E é isso que os pais também esperam, que os filhos cheguem no momento que toquem as suas vidas, né? Então, assim, eu acho que o esporte, quando feito com uma certa frequência, com foco, com busca de resultados, objetivos, essa pessoa ela vai crescer dentro de um ambiente de buscas e conquistas, ou seja, ela vai buscar o resultado, ela vai buscar o melhor para ela, para a família dela. Assim aconteceu comigo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, tá? Você sendo esportista, você teve dificuldade para entrar no mercado de trabalho? Como é que o mercado de trabalho, como é que a Abril viu isso? Ela viu com esse lado de, poxa, competitividade, todos esses valores que a gente conversou aqui, olha e falou assim, pô, o cara tem outro foco. A minha entrada foi o seguinte, chegou no momento que o esporte já tinha me dado tudo que eu gostaria de ter recebido. E eu estava buscando formar uma família. E eu queria alçar outros horizontes. Eu queria um trabalho que eu pudesse ter uma remuneração melhor, que eu pudesse buscar outros objetivos. E apareceu uma oportunidade. Eu fui fazer uma entrevista, fiz a minha entrevista e fui selecionado. Quando eu entrei no Grupo Abril para trabalhar no segmento de guias e revistas, eu tive um treinamento durante 45 dias, olha só, Nossa. de formação, porque eu entrei como um vendedor de publicidade. Então, você tinha treinamento da empresa durante uma semana, técnicas de vendas, técnicas gerenciais, e depois o instrutor ia a campo com você para te acompanhar durante uma semana. Pô, que legal. Então, tinha todo um trabalho para te formar. E eu coloquei na minha cabeça o seguinte, não tem volta. Eu acho que é isso que o esporte dá para a gente. Você focar naquilo que você quer buscar. Foi muito difícil, não vou dizer que foi fácil, não, porque eu andava de short, tênis e camiseta todo dia. Passei a andar de terno, gravata, segurando maleta e participando de reuniões, coisa que era completamente atípico da minha vida. Porém, eu coloquei um destino para mim, que eu tenho que chegar lá. Você trabalhou com o Almanac Abril lá? Trabalhei com a revista Veja, classificados da revista Uhum. Veja, classificados da revista Cláudia Moda, na época. Cláudia Bomba. Eu lembro que tinha várias. Assim, Exatamente. A Cláudia todo mundo Moda era um comprava. dos melhores produtos do Grupo Abril. E a Veja Rio, né, que era localizada. Tal. Tem ainda a existe. Cláudia Tem. Moda? Acho que Não não sei. sei. E a Abril tinha muitos outros produtos, né? Então a gente trabalhava na captação de publicidade. E aí, naturalmente, com os meus desempenhos, com os meus resultados, eu comecei a crescer, passei a ser gerente de equipe, depois fui Legal. transferido para Brasília, aí eu assumi uma equipe de telemarketing de 25 pessoas, né? Depois eu fui para o RH para fazer a parte de treinamento e gerenciamento. Então, assim, eu fui crescendo dentro do grupo até chegar gerente regional da divisão norte do país. Tudo isso na mídia impressa, né? Ainda Tudo não isso na mídia tinha impressa. mídia digital. Não, o digital não existia ainda. Os anúncios ainda eram feitos por layoutistas, né? Esse pessoal não vai nem saber o que é um layoutista. Layoutista é aquele profissional que fazia os anúncios em jornais e revistas à mão. Nossa! Nós levávamos o cliente a aprovar os anúncios feitos à mão. Eram verdadeiras obras de arte, que depois passavam por um processo de impressão.
O digital veio muito depois, muito depois. Então, eu estou falando aí da década de 80, início de 90, né? E aí eu passei a gerenciar uma divisão inteira da empresa, né? E que, claro, com muita responsabilidade, mas também chegou no momento seguinte, eu já tinha 10 anos que eu viajava com a minha família para lá e para cá, os meus móveis nem aguentavam mais tanta viagem que era, que a gente carregava tudo. E aí teve um momento que eu tive que optar, ou eu continuava no norte ou eu voltava, e com os meus filhos já, 3 filhos já pequenos, né? Enfim, já querendo Mas, dar gente, uma você tem um certa... desafio de escola, Mas amigos foi dos muito bom, viu? A filhos. parte de viagens para os meus filhos foi muito bom. Eles estudarem Cultura. cultura em colégios. No norte do Brasil, então, era maravilha os E já colégios. aprenderam a mudança, né, cara? É. Porque Legal. Exatamente. Verdade. mudar de ambiente, adaptar um novo ambiente não é simples, não é Exatamente. fácil. E aí a gente voltou, né, depois para o Rio de Janeiro, que era um acordo que eu tinha com o grupo. Se eu continuasse, eu teria que ficar tanto tempo, e se eu não continuasse, eu queria voltar, e aí eu partiria para outros projetos. E foi quando eu vim para o Rio, voltei para o Rio de Janeiro, há 26 anos atrás, né? E fui trabalhar na Caçula, onde estou até hoje, trazendo toda essa experiência para uma empresa que tinham apenas 3 lojas, né? Era uma na região do Saara, uma loja nova que estava se abrindo lá na Rua de Santana, no centro ainda, e tinha uma loja também em Juiz de Fora. Então, mas eram lojas de balcão. Hoje são quantas lojas? São 27 lojas Legal. hoje. 27 lojas, com vários canais de vendas, né? E uma empresa que atende mais de 15 segmentos de negócio, dentro dos segmentos produtivos, que é uma característica da Caçula, né? A Caçula é uma empresa que ela comercializa produtos onde os seus clientes são produtores. Então, são pessoas que compram insumos para produção, para geração de renda. Então, são pequenos e médios empreendedores, Que legal. né? Que vêm do segmento de costura, de moda, de artesanato, são revendedores de insumos para papelaria, informática, são empreendedores e artesãos do carnaval, né? Sim, E agora legal. nós entramos num segmento de confeitaria, que também as pessoas estão buscando essa prática para também ganhar dinheiro. Então, a Caçula é uma empresa que tem essa característica de comercializar insumos com qualidade, produtos com qualidade, com muita variedade e um preço acessível a ponto das pessoas poderem produzir os seus trabalhos e ganharem dinheiro. Então, quando eu cheguei na Caçula, a gente trouxe toda um conhecimento adquirido lá na minha vida esportiva, lá na minha vida no Grupo Abril, de treinamento, e começamos a desenvolver os canais, telemarketing, canal corporativo, treinamento de balconistas, que era uma coisa que não se falava em treinar balconista, né? No Rio de Janeiro até hoje tem muita gente precisando disso. Exatamente. Né? E também campanhas de incentivo aos colaboradores, enfim. Que legal. Trouxemos toda uma experiência de uma grande empresa, né, vivida há 10 anos, para dentro do grupo. E o grupo assimilou muito bem isso. Os donos entenderam que, para o crescimento da Caçula, era necessário expandir nesse sentido. E aí a empresa começou a crescer também por ter essa marca. Hoje a Caçula é uma marca muito forte dentro de shoppings, dentro de lojas, canais que nós temos de vendas, né, de insumos, e agora estamos com o e-commerce também atingindo quase todo o Brasil, não ainda, mas está no início, mas em breve vai estar atingindo todo o Brasil. Legal. Enfim, e toda essa dinâmica da Caçula faz com que a gente, a cada dia, não tenha morosidade, não tenha descanso. É sempre uma atividade nova. E agora na questão do digital, que nós também, durante a pandemia, a Caçula faz há 14 anos um grande evento no Rio de Janeiro, que é a Rio Artes Manuais. É uma feira de capacitação de artesanato, né? Essa feira recebe, em média, em uma edição no ano, durante 5 dias, 30 mil pessoas que pagam para entrar, fazem os cursos lá dentro, não pagam nada nos cursos, elas recebem todo o material da aula e saem de lá com a peça pronta. Então, ela recebe
toda a informação técnica, o material adequado, para que ela possa fazer o artesanato para a sua finalidade, seja para geração de renda, seja por uma questão de hobby, ou seja por uma questão de terapia. Nós fizemos uma pesquisa com um instituto sério de informação, porque nós queríamos conhecer quem era o perfil dos nossos eventos. Né? E uma das informações muito importantes que essa pesquisa nos deu, foram mais de 2.500 pessoas entrevistadas, é que muitas pessoas buscam o artesanato por indicação médica, de psicólogos e de psiquiatras. Não fazia ideia disso. E para quê? Como complemento a tratamentos clínicos. Então, você tem hoje pessoas fazendo artesanato nos hospitais, fazendo crochê, tricô, pintura. Você tem pessoas que se recuperaram de doenças como Alzheimer, como depressão, através disso. É curioso você falar isso, né? Porque a gente muito se fala que a doença dessa geração atual são doenças mais psicológicas, a ansiedade, a depressão, o burnout, que está na moda também, todo mundo falando. Mas eu penso assim nas minhas tias, né? A minha tia era artesã. Ela foi professora a vida inteira, trabalhou como artesã, fazia fantasia de carnaval, tudo mais. Eu lembro que fez fantasia... 2 pessoas que marcaram, assim, né? Que eu lembro dela falando quando era criancinha. Uma foi a Eliana, que ela era apresentadora de televisão, ela foi desfilar, ela fez a fantasia da Eliana, que falou: essa mulher, Felipe, ela é perfeita, o pé dela é bonito, toda ela é bonita. Ela ficou encantada com a beleza da Eliana. E a outra foi a Roberta Close, que estava muito na moda, foi uma pessoa que talvez tenha à frente do seu tempo, né? E quando ela fez a fantasia, ela falou: Felipe, você olha para ela, é uma mulher. Você olha lá, é uma mulher. Falei, tá bom. A gente só ouvia falar na televisão, era muito distante pra gente. Mas elas estavam, o tempo inteiro, o prazer delas era estar fazendo um crochê, estar fazendo alguma coisa. E essas pessoas não tinham muitos desses problemas que a gente vê hoje em dia. Exatamente. Então, faz todo sentido. Exatamente. E a gente sempre diz o seguinte, a gente faz muitos eventos presenciais. E a gente sofreu muito com a pandemia, porque nós fazemos eventos quando inauguramos as lojas, e os eventos são com artesanato. Nós temos essa feira muito grande que a gente faz ações nas prefeituras de todo o interior do município do Rio de Janeiro, até em Minas também, ações de levar o artesanato para comunidades bem carentes, no sentido de, primeiro, a gente leva para uma questão da terapia, mas as pessoas acabam descobrindo que aquilo ela pode gerar renda para ela. Então, é uma forma que a gente estimula e incentiva essa prática. Eu tenho parceiros, que são os nossos fornecedores, que também nos ajudam a fazer esses projetos. Então, nós temos projetos muito grandes. Este ano, a gente teve que converter um pouco a questão do presencial para o online. E foi aí que nós desenvolvemos o Ateliê Online Caçula, que é um canal da Caçula para atender os alunos da Caçula que faziam aula presenciais nas lojas. Durante a pandemia, fazem aula em casa. Nós entregamos o material com antecedência e a aula é ao vivo e online. Então, esse é um canal. Fizemos uma Rio Artes Manuais online, em dezembro agora. Tivemos mais de 400 mil pessoas atingidas nesse evento, fazendo oficinas de artesanato. Eram 6 horas de ao vivo por dia, além de 8 horas de oficinas gravadas no online. Ou seja, você tinha a abertura do evento, você tinha no meio do evento ao vivo, e você tinha durante o dia inteiro, durante 5 dias, aulas gravadas, pré-gravadas, para as pessoas acessarem e entrarem. E agora nós estamos fazendo as lives, que são um canal extremamente fácil de atingir as pessoas e continuar mantendo esse segmento, essas pessoas, em atividade. Seja por essas 3 razões, seja por terapia, seja por hobby ou seja por geração de renda. E quando uma pessoa começa a fazer por terapia ou por hobby e entende que o negócio fica interessante para ganhar dinheiro, vira geração de renda. A gente viu muito isso durante o ano passado. Tem histórias, pessoas incríveis que marcaram, inclusive, né? Tem um caso, por exemplo, ela fazia bonecas de pano, bonecas lindas, incríveis, mas ela não conseguia vender, porque ela não tinha uma plataforma, uma rede social para divulgar aquilo, e hoje ela divulga, ela faz live, ela vende para o Brasil inteiro. Tem a outra também que começou a fazer máscara, porque se viu desempregada durante a pandemia, começou a fazer máscara. Isso. Aí hoje de máscara, ela faz máscara, tiara, xuxinha,
Faz live, grava Exatamente. rios, é muito bacana acompanhar. Então, uma das coisas que a gente estimula é muito o conhecimento técnico, mas também é preciso ensinar para as pessoas a questão do artesanato como negócio. Perfeito. Sim. E aí, como é que a gente tem? Tem alguns apoiadores que são como o Sebrae, a nível nacional. O Sebrae tem... primeiro que eles ajudam as pessoas a se inscrever no MEI, que é uma forma da pessoa se tornar um profissional, porque aí ela pode vender para qualquer tipo de negócio, ela passa a ser. Né? O artesão, desde 2015, já é uma atividade reconhecidamente como profissão. Então, é uma profissão, tem um registro, tem o Programa Nacional do Artesanato, que é o PAB, onde você recebe uma carteira e, assim como o médico tem o CRM dele, o artesão também tem o registro nacional dele. E isso dá condições de ele participar de vários eventos que o programa oferece, como participação em feiras, que é o grande problema do artesão, é o canal de escoamento, ou seja, há locais para poder vender a sua produção, para que o segmento se torne cada vez mais ativo. Então, tem o PAB, que é esse programa para isso. E também você tem as questões financeiras. Por exemplo, nós temos parceiros como o Bradesco e como a AG Rio, que são parceiros que ensinam, fazem cursos de educação financeira para essas pessoas, para que elas entendam o que é dinheiro de empresa, o que é o bolso, dinheiro do bolso. E hoje você tem microcrédito, uma linha de microcrédito com juros muito baixos para estimular essas pessoas a comprarem insumos ou equipamentos para suas produções. Ou seja, a pandemia chegou, mas a gente não pode parar. Perfeito. E você tocou em vários pontos importantes, né? E um deles foi essa questão toda, a gente estava até falando um pouco antes aqui, dessa questão financeira, que esse mercado de artesanato muitas vezes tem dificuldade de precificar os produtos. Com certeza. Né? Eu acho que falta também aquele conhecimento de precificação. É quando as pessoas descobrem que são artesãs, que descobrem porque começam a fazer. E como é que começa essa história? É muito legal. A pessoa faz, às vezes, por terapia ou por hobby. Ou então porque vai fazer o aniversário da filha dela e vai começar a fazer em casa os próprios equipamentos para mesa do bolo. Esse ano eu vou economizar. Esse ano eu vou fazer. Aí ela aprende a fazer. Aí um amigo, uma colega ou alguém fala, nossa, que bacana. Quem você contratou para fazer? Não, fui eu. Você fez? Você faz para mim? Quero. E começa assim. Que peça bacana, esse vaso que você fez, essa toalhinha que você bordou. Como é que você fez isso? Aí as pessoas começam a entender que o interesse de outras pessoas faz com que promova o trabalho dela. E aí começa. Por isso é importante que, ao chegar nesse ponto, a pessoa que quer realmente entrar no artesanato para fazer a complementação de geração de renda ou fazer a sua própria renda pessoal, ela comece a se profissionalizar. E aí ela tem que buscar o Sebrae, que tem cursos de como formação de preço, de como comprar insumos, né? Aonde comprar os insumos. Curso de marketing digital. Curso de marketing digital, porque hoje, você veja, existe hoje uma plataforma, que é a Elo7, que é uma plataforma de e-commerce de artesanato. Comprei ontem nela. Sério? Que bacana. Comprei um puff de tricô. E até outras plataformas mais conhecidas, Azul que são genéricas, estão trazendo o artesanato como produto de venda também. Então, todo é um processo de evolução que vem acontecendo. A pandemia só veio a acelerar esse processo, trazendo principalmente o digital como mais um braço importante para que as pessoas atinjam os seus clientes com mais velocidade e rapidez. E aí vem o quê? A logística necessária, que também se desenvolveu muito na pandemia. Que, aliás, com todo respeito, se tem um problema que a gente tem no Brasil, é logística. Mas eu acho que a gente evoluiu muito nesse sentido. Sabe por quê? As grandes empresas de log, elas estão fazendo parcerias locais, até com pessoas que têm carros. Muito legal. E aí o que acontece? Você hoje recebe muito rápido uma compra pelo digital, porque, por exemplo, na minha casa, eu comprei uma peça para fazer ginástica em casa, um peso, chegou em 2 dias. Mas sabe quem foi entregar? Um casal com o carrinho dele, que eu não entendi nada. Aí eu perguntei, mas cara, essa empresa falou, não, eu presto serviço para empresas de logística. Para eles é muito mais fácil contactar uma pessoa próximo da minha residência
e ele retira o produto num armazém mais próximo, que a empresa manda, e ele entrega rapidamente. As entregas têm sido mais rápidas, mas não Sim. pelo nosso serviço Estrutural, estrutural. lógico, pela Entendeu? inovação, Por isso, pela criatividade, por pessoas perceberem que elas podem otimizar seu tempo, seus por veículos. isso que precisa ser privatizado, por Pra- isso que tem que ter o mercado funcionar e ser o mercado regulador de tudo. O governo não precisa assim, Concordo. entrar na questão logística desse tipo de produto. O Entendeu? governo brasileiro tem uma fábrica de camisinha. Por que o governo tem que se preocupar com isso? Sacou? É um mercado que não é atendido. Ele tem que se preocupar com a questão da natalidade, mas não com a questão da produção das camisinhas. Não tem muita coisa que ser privatizada. E eu acho que essa questão da logística no Brasil, ela é um problema grave, né? Eu tive minha primeira startup, né? Eu venho do mercado de inovação. Ela chamava Instaquadros, a gente produzia quadros e peças de artes a partir das fotos das pessoas do Instagram. Não era artesanato, porque a gente fazia tudo isso de uma forma manufaturada. Mas a gente entregava no Brasil inteiro. A primeira dificuldade que a gente tinha, não tinha uma instituição que entregasse no Brasil inteiro sem ser o correio. As empresas não conseguiam ter capilaridade para isso, né? E por que não conseguiam ter capilaridade? Porque não tem estrada. Não tem, porque não tem rua, né? Porque falta estrutura, sei lá. Eu estou no Rio de Janeiro, que é uma capital, tá? Uma das mais ricas do Brasil, e o que não falta é a rua que não tem asfalto. Exatamente. Tem lugares que o correio nem entra. Perfeito. Né? Tem lugares que o correio nem entra. E num país desse tamanho, que a gente deveria ter linhas de trem cortando todo o Brasil, facilitando todo esse translado, a gente não tem nada disso. É tudo feito por caminhão. Eu quero ter um olhar muito positivo para essa situação que você está colocando. Eu acho que nós iniciamos já um processo, né, de melhorar as estradas, melhorar ferrovias, Legal. Né, melhorar o processo de habilitar mais empresas aéreas para fazer transportes regionais, porque o grande problema do Brasil é o transporte regional, aéreo, que não se desenvolve. Né? Também, porque outro. Só temos grandes aeronaves fazendo de ponta a ponta. Se você olhar os Estados Unidos, o que mais funciona são o transporte aéreo regional, que é o que faz você fazer o produto chegar ou as pessoas viajarem com mais rapidez a pontos que ainda não chegam os grandes aviões, né? Então eu estou muito assim positivo nessa questão. Legal. De que nos próximos anos esse vai ser o grande ganho do Brasil com essas políticas. Entendeu? Eu torço muito, até porque, vamos lá, aqui não tem meias palavras. Eu acho que o trabalho do Tarcísio de infraestrutura é um trabalho bem feito, né? Acho que está fazendo um bom trabalho, tem muita coisa que foi começada e não foi terminada, que está sendo concluída, né? Agora. Eu vejo pela questão de não desperdiçar o dinheiro público, né? Ao invés de, como todos fizeram, de querer começar coisas novas, eles estão concluindo aquilo que foi gasto e quase se perdeu porque não finalizou. Eu acho que é uma mudança é um paradigma novo que eu espero que isso continue no país, seja com quem for. Perfeito. Que isso olhe o Brasil como uns Estados Unidos, um país que se desenvolve através da sua logística, do seu potencial econômico. Nós temos muito mais potencialidades do que muitos países da Europa hoje e que não tem mais para onde crescer. E o Brasil ainda é um mar, né, e uma floresta de oportunidades. Eu acho, né? E ainda mais para quem empreende, né? Se você é empreendedor, empreender é resolver o problema. Né? Resolver o problema de alguém. Cara, não tem país que tem mais problema para serem resolvidos como o Brasil. Então aqui tem muita oportunidade, gente. Vamos. É o que o Roberto falou. Não pode parar. Entendeu? Não pode parar. Busca problemas no seu redor. Busca que você vai encontrar um caminho, uma oportunidade. Se a vida não te apresentou uma possibilidade, escreve tua história, cara. Vai buscar. Exatamente. Não é fácil, tá? Mas é possível. Né? Roberto, você trazendo toda essa questão do artesanato me trouxe uma memória muito boa. O primeiro curso que eu fiz na vida foi um curso de ponto de cruz. Olha só. Eu tinha entre 8 e 9 anos. Quem te ensinou a fazer? Minha avó. É essa questão legal. As gerações da sua avó aprendeu com talvez a sua bisavó ou com uma outra tia. E é interessante que a gente percebe um movimento que está acontecendo agora, que é o resgate do artesanato.
Nós temos muitos adolescentes que estão nas nossas salas de curso, Que que estão legal. aprendendo. Por quê? Porque a mãe não sabe fazer, não aprendeu. E como a mãe não aprendeu, ela não passou. Porque o artesanato é uma atividade que geralmente se passou de mãe para filha, de pai Sim. para filho. Porque também tem os artesãos que são escultores. Hoje nós temos muitos homens que fazem tricô, crochê, Legal. bordado, pintura, escultura. Rodrigo Hilbert, estamos falando de você. Tô brincando. Exatamente. Então, existe hoje uma diversidade de técnicas aberta a todo mundo. Sim. Eu tenho uma amiga do meu filho que ela faz macramê em Legal. cadeira de praia. Que Ou seja, legal. ela pega a estrutura da cadeira de praia, que está velha, tira aquele plástico todo e faz um trabalho de macramê que a cadeira fica linda. E ela está Imagino. vendendo isso. Muito bacana. E é uma menina de 20 anos. Calma. O que é macramê? Vamos falar para o público todo, que talvez muita gente não Macramê- saiba. Adriel, trabalho para você. Bota alguma coisa de macramê aqui Isso, do lado. tô macramê te é dando uma trabalho. técnica que se faz com Tô te dando cordas, trabalho. com fios, através de nós feitos pela mão. Então Que tem legal. vários pontos, né, de macramê. Tem pontos que são pontos sobre pontos que formam figuras, que formam imagens. É lindo. E as pessoas vão fazendo isso à mão. Né? O macramê não usa agulha, usa a mão. São nós. Então você desenvolve vários tipos de nós. Você faz cortinas, você faz cadeiras de praia, né? Você faz suporte para vasos, aqueles suportes bacana. para vasos que você faz com aquele cordão que parece aquela fieira de rodapião. Falando da minha época, não sei se aqui é alguém da produção rodopião, mas eu rodei peão. Não, eu também lembro Então, do peão. Você Eu lembra? lembro, Você rodou claro. peão? Você jogou bola de gude? Joguei bola de gude na rua, descalça. ela é uma Isso menina, era muito eu. menina. Meu ápice, Bem- meu sonho de moleque era ter um carrinho de Cafifa. rolimã. Eu tive. Eu estourei muito meus Meu dedos tio- empurrando o carrinho de rolimã. Meu tio acabou fazendo um pra mim, né? Foi tipo... Era a minha Disney da época. Caraca, carrinho de rolimã. Não, meu avô fez um pro meu primo. Hoje você... Mas eu aprendi ponto de cruz. Hoje você tem uma certa dificuldade de ter essas atividades porque as crianças estão muito presas dentro do computador, né? Dentro do celular, dentro dos notebooks, tablets, enfim. O que não é uma coisa ruim, mas é importante uma vivência, experiência Concordo. de amigos, experiências de brincadeiras, Concordo. né? Por isso que a escola é muito importante, né? A escola, a amizade de bairros, os clubes são importantes, são ainda os locais onde você consegue reunir, encontrar famílias, né? Amigos e poder também ter experiências que complementem essa questão. É claro que essa questão tecnológica só tende a aumentar. A nossa vida cada vez mais vai ficar tecnológica, mas a gente não pode, né, deixar de lembrar que existe também a importância de uma experiência, de uma vivência em equipe e em grupo, entre amigos, entre alunos. Essa questão dos alunos, né? Eu tenho acompanhado algumas matérias. As crianças precisam voltar logo para as escolas. Sim. Elas precisam viver esse dia a dia com os amigos, porque daqui a pouco elas não querem mais sair de casa. É um Perfeito. comportamento psicológico que pode preocupar muitos, deve preocupar muitos pais aí, Sim. porque daqui a pouco elas vão se habituar a ficar em casa porque faz tudo no computador, no tablet, no celular. E a questão do trabalho manual também, né? Você falou do Exatamente. computador. Isso. Mais uma vez, eu tenho uma filha, eu já comprei argila, a gente Isso. já fez vasinho de planta de argila. Exatamente. Esse final de semana ela estava brincando de pintar no gesso, Sim. tinta guache, pintar Isso. a princesinha no gesso. Isso é Então, eu muito acho importante. isso muito importante, também. Você fazer em casa, você estimula realmente Sim, a gente fez tudo a em casa. criatividade, você estimula a disciplina. Porque quando você bota uma criança para fazer uma atividade artística, ela está desenvolvendo um raciocínio dentro da mente dela sobre aquilo. Ela está fazendo o cérebro dela funcionar de uma maneira diferente do que ela quando olha um computador. Ela está criando, Perfeito. produzindo e vai atingir um resultado efetivo. Ela está exercitando a criatividade dela de Exatamente, criar exatamente. alguma coisa, Exatamente. de Leva o Arthur produzir pra brincar com alguma argila. coisa. Exatamente. Não, o Arthur brinca muito com massinha, né? Massinha é Nossa, uma também. alegria e é um terror. Algo Porque que também seja- fica na casa inteira grudado. Aquele negócio. E Sabe que aquela areia massinha... cinética, já viu aquilo? Essa Não, não, mas a massinha vence, sabia?
Ele bota na varanda, se eu não tirar um dia, às vezes no outro dia fica dura. mofada. Tem técnicas, né? Existem massas que são massas escolares e tem as massas de modelagem em biscuit, que são massas para você poder fazer. E hoje tem massas que são feitas para você, depois que você fizer o seu trabalho, você coloca no forno e elas ficam vitrificadas. Então, Legal. existem vários Que tipos de legal. massa. Isso tudo dentro do artesanato, né? E existe aulas com todos esses produtos para crianças. Então, é importante que Artesanato é uma grande aula de química, na É- verdade, também. Né? É- A pessoa aprende, você está lidando com 1 milhão de elementos. exatamente. Teve uma cliente nossa, que acho que foi de Minas, se eu não me engano, ela fazia impressão, né, que eram os desenhos dela, com tintas vegetais. Sim. Ela pegava plantas, Não. fazia a tinta da planta. Então, já existe Fazia hoje tênis e tudo mais. tintas orgânicas feitas com a cor natural da própria planta, né? Sendo comercializadas já normalmente nas redes sociais. Existem vários tipos de produtos que são à base d'água, justamente para que as crianças e as pessoas utilizem sem nenhum tipo de contaminação com produtos químicos. Legal. Então, assim, o artesanato, eu diria que é muito importante. A gente tem que segmentar, né, o que é artes manuais, o que é artes plásticas e o que é artesanato, né? São 3 setores que, embora eles possam se Ensina isso aí encontrar... pra gente que eu não sei Também não. não. Artes plásticas são aquelas pessoas, são aqueles artistas que fazem pinturas em quadros, onde existe toda uma técnica de pintura, uma mistura de tintas, tintas específicas e tal, né? As artes plásticas. Artes manuais são todas aquelas atividades que os seus filhos fazem nas escolas, sem muito propósito, sem muita... vamos dizer... Mais uma brincadeira, um lúdico, né? É o cinzeiro para os Legal. pais que não fumam, né? Tô brincando. Exatamente. E o artesanato já sim, uma atividade com mais técnica, com uma diversidade muito grande de produtos para você aplicar, porque as indústrias hoje produzem produtos, mas ao mesmo tempo desenvolvem novas técnicas para a utilização desses produtos. E aí o artesanato tem essa ramificação, esse tripé que eu chamo, né? Ou ele é feito por hobby, ou ele é feito por questão terapêutica, ou ele é feito por geração de renda. Eu Então, já fiz geração de renda com artesanato. colares, brincos... Muito. Meu primeiro salário, eu peguei meu primeiro salário, comprei miçanga, nylon e fiz bijuteria para vender, para fazer aquilo render mais. A minha filha faz colares de pedras. Ela compra pedras nas lojas, pedras semi-preciosas, essas pedras, né, que são... E faz colares e vende para as amigas. Quando era jovem eu não fazia não, eu comprava. Porque o que acontecia? Tinha uma época que tinha uma moda que era um cordãozinho fininho, que tinha um negócio, não sei se era bambu, colorido, mas todo homem usava aquele negócio. Todo homem tinha aqueles cordõezinhos. Pulseira, né? Homem também usa muito pulseira. Usava pulseira. Tem pulseiras, inclusive, que temos professoras que ensinam anéis e pulseiras maravilhosas, pulseiras masculinas, inclusive, com técnicas indianas, sabe? Essas pulseiras à base de laços bonitos. E tem muito artista aí usando nas novelas, nos programas, muitas pessoas usando pulseira, enfim. São oportunidades, né? Eu acredito que o artesanato, a gente está falando mais, né, de artesanato, mas porque é um momento muito propício. Eu recomendo que as pessoas que estão aí em casa, que estão pensando em fazer alguma coisa, em empreender em algo, olhe o artesanato. Vai encontrar alguma técnica que ele se adapte com facilidade, porque eu discordo um pouquinho dessa questão de dom. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que qualquer coisa o ser humano pode fazer. Basta ele ter vontade e fazer com prazer. E buscar aquilo que ele tem facilidade em fazer. E o artesanato é pura técnica. Qualquer pessoa pode fazer qualquer técnica de artesanato. Porque é técnica. E técnica se aprende. E eu volto aí naquela relação da vida como um esportista, como atleta, que a gente viveu muitos anos aprendendo a fazer exercícios com técnicas. E na repetição. E na busca do resultado melhor. E hoje no artesanato é a mesma coisa. É técnica. Então, fazer tricô, fazer crochê, uma pintura, fazer um bordado ou um trabalho de biscuit, uma modelagem, fazer uma boneca, enfim. Todo esse processo é técnico, é ensinado e você aprende. E aí você pode, aprendendo a técnica, você pode produzir muitas das técnicas em diversas bases, como madeira,
como vidro, como acrílico, como qualquer tipo de Que pintura. é como esporte, né? Você aprende Sim. primeiro a técnica como ela é, aí depois de você dominar ela, Exatamente. você vai criar sua assinatura. Exatamente. Você vai, cara, Legal. eu faço isso daqui um pouquinho diferente porque para mim funciona melhor. Mas É a você tem que paradinha lá dominar do como é que Google. funciona a técnica É primeiro, treino, né? é treino. É Perfeito. Roberto, eu quero fazer uma pergunta aqui, né? Porque tem muita gente nesse ambiente de artesanato, né? E você falou desses eventos com 30 mil pessoas. E aí minha pergunta é a seguinte: existe uma comunidade? Existe um grupo? Essas pessoas se relacionam? Ou são muito individuais? Não, Como é não, que funciona existe, isso tudo? existe. Existe a É um comunidade. clube? É isso. Existe a comunidade da Rio Artes Manuais, que é um projeto que a Caçula desenvolveu já tem 15 anos, onde ali a gente abriu um espaço para todos os artistas, todos os artesãos, todas as pessoas que fazem artes manuais, poderem ali falar, trocar ideias, mostrar, e a gente traz as indústrias para ajudar a... Então, as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho do artesanato, podem entrar nas redes sociais da Rio Artes Manuais, que é www.rioartesmanuais.com.br. Você tem o Facebook, Legal. você tem o YouTube. Nós temos um YouTube com quase 4 milhões de visualizações. Gente. Em oficinas e técnicas que nós temos lá. Vou deixar mais um trabalho para Adriel. Adriel, você consegue botar aqui o link também Isso, para quem legal. está assistindo, conhecer? Consegue tudo. Bota o YouTube, Deus, nós temos fera. o Facebook da Rio Artes Manuais, tem o Instagram e também tem o Twitter, né? Então a gente tem diariamente tem conteúdo novo rolando dentro desse canal, né? Você tem aí, e eu estou falando em termos de Rio de Janeiro e Brasil, porque a Rio Artes Manuais é uma comunidade. No site nós temos mais de 250 mil seguidores, né? Facebook mais de 200 mil. Isso é importante porque é difícil, não é fácil fazer um ponto de cruz, um crochê, um tricô. Tem aquele do preguinho também na madeira que eu esqueci o nome. Aquilo é muito difícil. Então, esse do preguinho eu fazia no colégio. Tinha lá que você botava prego, passava a linha e formava os grandes. Eu fiz também isso no colégio. Isso é legal, isso é legal. Também fiz, é bacana. Fazia com fio de cobre, às vezes, para dar um tom mais. Isso daí eu não fiz, não. Isso daí é maneiro. Eu gostei. Com fio de cobre, você pode fazer, fica bonito. Legal. Né? Então, e você tem as feiras e eventos que acontecem. As pessoas que seguem a Rio Artes Manuais, elas ficam atualizadas de tudo que está acontecendo. Então, eu diria que a porta de entrada pode ser por aí. Então, fica aí o convite para as pessoas que queiram trabalhar com artesanato, procurem a Rio Artes Manuais. Nós vamos ter agora, em julho, um grande evento que é uma mega live Rio Artes Manuais, tá? Onde a gente vai trabalhar com professores de todos os estados. Serão oficinas técnicas ao vivo. Tá? Vai ser uma live onde vai ser de 9 da manhã até as 7 da noite, direto com oficinas técnicas. E nós fizemos essa mega live na semana passada como um teste, foi um experimento. Vimos trabalhos do Amazonas, do Nordeste, do Sul, maravilhosos. E esse é o grande propósito do artesanato e da caçula, integrar essas pessoas com técnicas diferentes, com novas ideias, com inovação. A gente pode falar que no artesanato tem muita inovação, Com certeza. Eu tenho uma coisa com o artesanato, né? Sendo bem sincero, que para mim o artesanato talvez seja a cultura do Brasil, uma das culturas do Brasil que mais funciona. Porque é pessoal isso. Vocês podem discordar também com todo direito e carinho. Mas aquela cultura nossa básica de curupira, aquela cultura mesmo que fala, essa é a cultura nacional. O que é a cultura nacional? Saci, curupira. Eu achava legal por causa do Monteiro Lobato. Fora do Monteiro Lobato, do Sítio Capão Amarelo e tudo mais, eu não achava muita graça nisso. Entendeu? Monteiro Lobato, para mim, era um marco da cultura nacional. Ele fazia isso acontecer, ele fazia isso existir. Entendeu? Fora do Monteiro Lobato, para mim, não existia muito. Então, o que existia? Quando eu viajava pelo Brasil, pelas cidades, eu sempre quero ir na feirinha, minha esposa também é apaixonada, a gente adora uma feirinha de rua para ver o artesanato, porque aquele artesanato... É o artesanato local. Me diz sobre aquela cidade. Então, assim, se eu vou numa cidade nova, fui para o Nordeste, vou numa cidade e não passo numa feirinha, eu acho que a viagem foi incompleta. É verdade. Isso aí, esse teu comportamento é um comportamento universal, né? Em qualquer viagem que você faz. E aí eu vou te falar que você tem... a gente estratifica o artesanato aí de outra forma também. Existe o artesanato cultural e de raiz. Uhum. Existe o artesanato que é decorativo, que pode ser cultural ou não.
e existe o artesanato utilitário. Então, com esses 3 segmentos, a gente consegue classificar o trabalho. Esse que você está mencionando, que é o mais importante, é que geralmente muitas cidades hoje do município do estado do Rio de Janeiro têm a sua identidade cultural no artesanato. E algumas que não têm estão tentando desenvolver, porque é o retrato cultural daquela cidade em cima de um trabalho de uma peça de artesanato. Então, você tem o artesanato cultural, que para qualquer lugar que você vá, por exemplo, se você vai a Piraí, né? Lá eles trabalham 2 coisas. É a escama da tilápia. Que legal. E trabalham a casca da macadâmia. A macadâmia é aquela frutinha que parece uma noz. E eles fazem artesanato, eles tratam a escama da... Pé de moleque de macadâmia, as coisas mais gostosas exatamente. que existem. Então, lá é claro que tem muita macadâmia, lá tem muito doce também, em Piraí. E aí, Barra do Piraí, né? Não, em Piraí. E aí você tem esse artesanato que é local. Então, você tem lá, por exemplo, peças feitas com escama de tilápia, como você tem a macadâmia. Se você for para a região noroeste do estado, você vai ver muitos trabalhos feitos com bambu, com folhagem, com artesanato em papel machê. Então, cada região, o Rio de Janeiro, ele é dividido em 8 regiões culturais para o artesanato. Então, essas regiões, elas têm a sua identidade regional do artesanato. E isso movimenta o mercado local a desenvolver aqueles trabalhos, porque o Rio tem muitas cidades turísticas. Então, independente da capital, mas o interior do Rio de Janeiro, ele é muito rico em termos culturais, porém pouco divulgado. Se você vai, tem várias cidades que você vai, por exemplo, se você for a Angra tem um trabalho que é fantástico, a Angra dos Reis. É a cabeça de um peixe que é a esfinge de Nossa Senhora da Conceição. Gente, quando eles cozinham o peixe, tiram a cabeça, é uma espinha que tem a esfinge da Nossa Senhora de Conceição. E tem uma história por trás disso, que é muito legal, que eu sugiro que quem se interessar, vá lá em Angra dos Reis, procura conta saber. essa história pra gente. Eu não vou saber contar ela com perfeição, mas a história é que, alguns séculos atrás, alguns navegantes que vinham para Angra se perderam. Estava uma tormenta muito forte no mar, depois vocês me corrijam aí, mas que estava com muita dificuldade e foi um cardume desse peixe, que eu esqueci o nome dele agora, que direcionou a esse barco a sair da tormenta. Mas essa história você deve olhar lá mais precisamente, porque é uma história muito bacana e você vai ver como eles ensinam a fazer. Nós fizemos uma feira em Angra dos Reis, porque a gente faz feira em várias cidades do interior e a gente traz essa cultura, isso é muito bacana. Mas é assim, e tem, lá em Angra você tem, além do artesanato, esse que eu estou falando, tem o artesanato indígena, que é muito bonito. Então você tem muita coisa de artesanato indígena também, como tem em outras cidades também. Então basta pesquisar que o estado do Rio de Janeiro é um estado muito rico, os municípios têm histórias maravilhosas e que as pessoas, quando compram uma peça de artesanato de raiz, né, um artesanato cultural, elas não estão comprando uma peça, elas estão comprando uma história. Perfeito. E assim, né, a gente viu, né, aliás, algumas feirinhas que eu era fã, até acho que se perderam um pouco, né, aquela feirinha de Petrópolis, Teresópolis, que eu ia quando era pequeno, eu adorava, fui lá tempos atrás, antes da pandemia, e aí parecia um site do AliExpress, né, aqueles troços todo importado, mais de baixa qualidade. Tem feiras que, infelizmente, perderam a sua identidade, mas tem feiras interessantes. Tem a feira do Lavradio, que acontece sempre no segundo sábado de cada mês, né? Lá na rua do Lavradio. E a Teresópolis tem uma feira muito interessante, mas que também está muito misturada já com produtos até importados, que eu acho que isso perde um pouco a característica. Mas existe... Na Teresópolis, na feira, tem os rocamboles, que são maravilhosos. Porque se mistura muito essa questão, né? Do gastronômico, o artesanato, né? E a música. São 3 coisas que andam muito juntas. Então, quando você faz por exemplo, muitas vezes a gente faz eventos nas cidades, nas datas comemorativas das cidades, que geralmente a prefeitura faz uma festa, né? Por exemplo, nós fizemos em Campos, já fizemos em Piraí também,
que a gente participa com o artesanato, mas é uma feira que tem gastronomia, que tem música, né, que tem várias atratividades daquela cidade. E que eu acho que a gente precisa mais disso, né? Sim, sim. A pandemia talvez tenha diminuído muito. Por causa da questão presencial, exato. E acho que a gente pode até entrar nesse tema da pandemia. Mas eu sinto falta, né? Porque eu brinco assim, ó, a feirinha era uma Disneylândia que você ia. Com experiência completa, né? Você tava lá, música. Tinha aí toda você... a gastronomia local. Não, tinha história. Você ouvia uma história, você comprava um produto daquela história. Eu tive uma notícia muito legal hoje de manhã, que eu acho que eu vou confirmar, e se for, é que a Prefeitura do Rio de Janeiro começou a liberar os eventos presenciais. Ah, que legal. E isso pode ser o início de uma retomada de muitos eventos, inclusive os de artesanato. Então, acho que tem uma limitação, eventos a céu aberto 60% da capacidade, eventos fechados 40%, e eu acredito que na medida que eu sou muito otimista, e acredito que na medida que a vacinação aumenta, hoje foi o dia até, inclusive, que eu fui vacinado hoje, né, pela primeira dose, eu acredito muito que até agosto, setembro, a gente já tem aí uma grande quantidade de pessoas vacinadas, né, e que isso possa trazer de volta já o nosso dia a dia. Perfeito. Com relação à mobilidade das pessoas, aos eventos presenciais, porque os eventos são importantes. Quem é que não gosta de uma festa junina? Quem não gosta, né, de ir numa feira de artesanato, como você falou? Não gosta, não. A gente precisa disso. Precisa, né? Precisa. Exatamente. É mais que gostar. Não é um prazerzinho bobo. Gente, é a nossa neccidade de interação social. É verdade. A gente quer fazer tudo junto, né? Vai ser uma festa com carnaval. O que a gente tem que tomar cuidado é que, como a gente está com um período de muita falta desse tipo de comportamento, de repente, as pessoas exagerarem, né? Perderem o senso de necessidade do momento. Eu acho que a gente agora vai ter que ver um pouco mais atento, mais alerta com as questões muito de higiene, que eu acho que isso foi importante, que a pandemia trouxe para a gente, uma questão da higiene pessoal, do uso da máscara. De não comer morcego, vamos lembrar disso. E acho que o comportamento da gente vai mudar um pouco, né? A gente está pensando que a nossa próxima feira, que a gente vai fazer, a Rio Artes Manuais, que é a 14ª edição, que era para ser feito em 2020, a gente tem uma data esse ano, que é uma data que a gente está aí aguardando de acordo com o grau de velocidade de vacinação. E a gente, daqui a 2 meses, vai ter uma percepção se é possível fazer esse ano. E se for possível, vai ser com todo tipo de protocolo diferente do que era antes. Sim. Porque a nossa feira era uma feira que o gostoso era a aglomeração. E aí você vai ter que limitar um pouco essa aglomeração. Pois é, essa jornada da vida do ser humano é complexa, né? Porque quando eu era pequeno, eu adorava aglomeração. Né? Eu, como um bom flamenguista, eu adorava uma aglomeração. Depois você vai ficando um pouco mais velho, né? Eu já não curtia mais tanta aglomeração, né? Eu gostava de ver as pessoas juntas, mas não queria estar muito ali no meio, né? Agora, eu já estou desesperado por uma de volta, entendeu? Mas em breve. Em breve. Eu acho que agora as coisas vão. Mas já esperei tanto, né? Agora espera mais um pouco. Daqui a pouco chega um momento. E olha só, eu quero fazer um comentário. Para quem já está vacinado, já tomou a segunda dose, já está pronto, liberem o estádio só para essas pessoas, que seja para jogo de futebol, algum esporte, pelo menos ter plateia. Sim. Deixa essas pessoas que já estão vacinadas irem. Não precisa ir todo mundo. Entendeu? Eu vou liberar quantos ingressos? Não, libera para quem tomou as 2 doses. Pronto. Não tem problema, já é alguém. Eu vou ficar feliz vendo em casa que tem alguém lá. Você imagina, né? Os jogadores de futebol, quando vibram com um gol, a tristeza que é eles olharem para aquela arquibancada e não verem ninguém. Eu entendo como é que é o botafoguense nesse momento. Tô brincando. Tô brincando. Roberto, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. O Lucas. Foi muito gostoso. Falei do botafoguense, o Lucas olhou assim. Mas o Lucas está quase. Ainda tem tempo de salvá-lo. Olha, vou te falar que aqui internamente tão intenso. Mas eu conheço vários amigos meus que são botafoguenses. Né? Eu gosto muito do Botafogo, acho importante Botafogo, Fluminense, Vasco, Flamengo, né? São entidades centenárias importantes. Cultura do Rio de Janeiro. A cultura do Rio de Janeiro Exatamente. Tem, né? América também, entre outros tipos. Mas assim, nunca é tarde
para mudar de ideia. Com certeza, com certeza. A gente não tá digital agora? Não foi um grande avanço? Tem outro grande avanço aí para você, Lucas. Estamos brincando, galera. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos, aos flamenguistas, vascaínos, botafoguenses. Isso, a todos. De Tricolores, todos os estados, países. americanos, que tem a torcedor do América, do Rio de Janeiro, tem a música, o hino mais bonito de todo o Brasil. Tá? Considerações finais, Paula. Roberto, muito obrigada. Foi um grande prazer conhecer um pouco mais essa sua história. Concordo com tudo que você falou. Obrigada por todas as dicas que você deu, todo esse movimento do artesanato, que imagino que tenha sido delicado. Foi uma grande aula pra gente. Eu aprendi muito aqui hoje. Com certeza. Eu gosto dessas conversas que eu aprendo. De verdade. São as melhores que a gente tem. Que bom. Com certeza. Tenho certeza que vamos encaminhar para muitas pessoas, que participaram conosco nesse período. E está convidado para projetos futuros. Queremos esse bate-papo mais vezes. Okay. Foi muito gostoso. Grossi, bom estar aqui com você de novo. E para você que está aí com a gente, que ainda não assistiu os episódios anteriores, temos diversos assuntos com pessoas incríveis, histórias de vidas lindas e que com certeza vocês vão aprender muito. E acompanhem, porque semanalmente está saindo um episódio novo aqui no Digital Club e queremos o seu comentário. Conta aqui embaixo quem você quer ver como convidado aqui no Digital Club, o que você aprendeu dessa aula que nós tivemos com o Roberto. Deixe seu like, deixe sua curtida, comece a nos seguir e também tem um sininho, ative esse sininho para que você seja lembrado de todos os nossos novos vídeos de conteúdo para vocês. É isso aí. Gostou? Recomenda para algum amigo. Não gostou? Recomenda para uma pessoa chata que você não curte muito. Manda para ela também, mas é importante comentar. Roberto, considerações finais. Bom, eu quero agradecer o convite. Muito legal esse bate-papo. Gostei bastante. Espero que o que a gente trouxe de alguma forma possa agregar aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Eu acho que o trabalho de vocês é muito legal. Essa questão de levar o digital, massificar o digital é muito importante, porque nossa vida agora é digital também, né? Então a gente não vai conseguir se livrar disso. Estamos aí à disposição para vocês, para projetos futuros que vocês queiram trabalhar nessa área do artesanato, mais especificamente, que é a questão do empreendedorismo com essas questões. E, mais uma vez, agradecer o convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom, que bom. Aqui foi. Valeu.